Olá, vamos refletir sobre uma ideia muito importante hoje. Sabe, uma coisa é ler um texto sagrado, outra, completamente diferente, é de fato entender o que ele quer dizer. Existe um perigo real em só passar os olhos pelas palavras sem pegar a essência da coisa. E aí entra a grande questão, né? Será que é possível alguém se dedicar a ler um livro, ainda mais um livro sagrado, e no final não entender nada do ponto principal? A resposta, como a gente vai ver, é um gigantesco sim. E as consequências disso podem ser bem sérias. E para guiar a gente nessa análise, nós vamos nos basear no excelente artigo O Perigo de Ler e Não Compreender, escrito por Felipe Madeira e Gleise Mourão. São eles que vão nos ajudar a navegar por essa questão tão complexa, mostrando como a compreensão vai muito além da simples leitura. Ok, vamos mergulhar de cabeça nisso. A nossa primeira parada é para entender os riscos bem concretos de uma leitura superficial. O que acontece quando as palavras são lidas, mas o significado delas se perde, se distorce no caminho. E olha, para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, o artigo do Felipe Madeira e da Gleise Mourão traz um caso real e é de arrepiar. Um líder religioso usou essa frase aí para justificar ter um caso, dizendo que tinha base bíblica. É um exemplo extremo, mas que mostra o quão perigosa pode ser uma interpretação totalmente equivocada. Só que a realidade do texto é outra, completamente diferente. O texto não manda Oséias adulterar. Ele usa a palavra adúltera como uma característica da mulher que ele deveria amar. Era uma metáfora poderosa do amor e do perdão de Deus. Uma única palavra, interpretada de forma errada, mudou tudo. Transformou uma mensagem de restauração numa desculpa para pecar. E aqui que a gente chega no coração do problema. O erro desse pastor mostra bem a diferença entre duas palavras-chave. Exegese é o trabalho de tirar o significado de dentro do texto, ou seja, buscar a intenção original. Já a exegese é o contrário, é empurrar as nossas próprias ideias para dentro do texto. Então, essa tal de exegese é basicamente isso: ler as próprias opiniões no texto em vez de deixar o texto falar por si mesmo. É o perigo de fazer a escritura servir aos nossos interesses em vez da gente se submeter a ela. E pode parecer um problema de hoje, mas não é. Vamos voltar uns 2000 anos no tempo para ver como o próprio Cristo falou sobre isso. Fica claro que as consequências desse tipo de erro são atemporais. Essa aqui é a passagem central da nossa conversa. Jesus está falando com os líderes religiosos da época dele, gente que dedicava a vida inteira a estudar as Escrituras. E mesmo assim, ele aponta um erro fatal na abordagem deles. Eles conheciam as palavras de cor, mas não reconheciam a pessoa sobre quem as palavras falavam. E agora a coisa fica interessante de verdade. A palavra original em grego para examinar não é uma leitura qualquer de canto de olho. O verbo é eraunao. E ele significa uma investigação profunda, uma pesquisa minuciosa. Ou seja, o problema deles não era a falta de esforço, de jeito nenhum. Olha só que interessante essa comparação. Eraunao é essa investigação para entender. É diferente de zerateo, que é buscar algo que se quer ter, ou de anacrino, que é examinar para ver se algo é verdade. Os fariseus estavam fazendo uma pesquisa intelectual profundíssima, mas o alvo final estava errado. E aqui a gente resume a ideia. Todo aquele esforço, toda aquela pesquisa detalhada, não adiantava nada, porque eles paravam no texto. Eles transformaram o mapa no tesouro, em vez de usar o mapa para encontrar o tesouro que, segundo o próprio texto, é Cristo. E essa frase do apóstolo Paulo nos ajuda a fazer a transição. A gente já viu o problema, agora vamos começar a olhar para a solução. O conhecimento intelectual por si só pode virar um beco sem saída. A letra pode até matar. É preciso algo mais para que o texto ganhe vida. Então vamos em frente. Se só o intelecto não dá conta do recado, qual é a chave para a verdadeira compreensão? O artigo aponta para uma direção bem clara. Para explicar esse ponto, Felipe Madeira e Gleise Mourão trazem uma citação fantástica do Dr. Craig Keener. A ideia não é jogar o estudo sério pela janela, muito pelo contrário, a proposta é que esse estudo seja energizado, guiado por uma dimensão espiritual. É uma ponte entre o rigor da mente e a dependência de Deus. A ideia, então, é uma espécie de parceria. O artigo faz uma distinção importante. Inspiração foi o que aconteceu lá atrás quando as Escrituras foram escritas. Já a iluminação é a ação do Espírito Santo hoje, abrindo a nossa mente para a gente entender o que lê. Uma coisa não funciona direito sem a outra. Tudo bem, muito interessante. Mas e na prática? De que adianta entender um monte de coisa se nada muda?
A verdadeira compreensão tem que levar, de um jeito ou de outro, à transformação de vida. E o artigo sugere um caminho bem prático para isso, em 4 passos. Começa com a humildade da oração, reconhecendo que a gente precisa de ajuda. Passa pela sabedoria de estudar com outras pessoas, se aprofunda na meditação para a mensagem sair da cabeça e ir para o coração, e termina na obediência, que é a prova final de que a gente realmente entendeu. E falando em meditação, essa frase do Lutero é, nossa, muito forte. Não se trata de uma leitura rápida só para cumprir tabela. É um processo de refletir, de ruminar a palavra, sabe? Até que ela faça parte de quem a gente é. Porque no fim das contas, o objetivo de tudo isso não é virar um sabe-tudo da Bíblia, nem ganhar debates de teologia. O objetivo, segundo a fé cristã, é a transformação do nosso caráter, para a gente se tornar mais parecido com a pessoa que as Escrituras revelam. E para fechar, os autores do artigo, Felipe e Glaze, nos deixam com o pensamento de Agostinho, que é como um teste final, a prova dos 9. Ele diz o seguinte: todo esse conhecimento que a gente adquire está gerando mais amor a Deus e mais amor pelas pessoas? Se a resposta for não, então talvez a gente ainda não tenha entendido de verdade. Isso deixa a gente com uma pergunta no ar, para a gente pensar mesmo. Como garantir que a nossa busca por conhecimento não seja só para nós, mas que se transforme numa ferramenta para construir algo muito maior, o amor na prática, aquele amor que transforma? Fica aí a reflexão. Obrigado pela companhia nesta análise.